mais a Bíblia. Eu aproveitei pesquisa, você pode começar aí que eu vou olhando lá. Amém? O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fique muito alegre quando os irmãos, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com o que? A verdade. Rapidinho na parada aí. Ele está falando, João, né, para lá, o presbítero Gaio. Ele está dizendo que igreja, que ficou muito feliz de receber uma notícia que os irmãos estão falando que bem de quem? De Gaio. Aleluia, glória a Deus. Igreja, o que essa palavra para a gente hoje nos traz para a nossa vida? Aleluia, glória a Deus. A gente sempre está falando de quê? Nos últimos tempos, nós estamos falando, né, acerca de quê, gente? Acerca de testemunhos. Se não, a gente pode relatar que a gente está passando um período que Deus ele tem cobrado isso da gente. Quando eu falo da gente, toda igreja. E nós somos um corpo só. Amém? Se um dedinho é ferido, uma unha é ferida, todos nós estamos sentindo a mesma dor. É assim que é, a igreja é assim. Então, ele está falando de Gaio, né, que com 10 testemunhos, irmão de Gaio, que Gaio é um bom obreiro, né, é um bom servo de Deus, que tem servido a Deus com a verdade, servido a Deus na sinceridade, tem sido fiel a Deus na palavra. Aleluia, glória a Deus. Igreja, se a gente prestar atenção, hoje esse tipo de testemunho caiu muito, sim ou não? Hoje, para dar um testemunho de pessoas assim que é fiel à verdade, é fiel a Deus, é fiel à palavra, quando fala fiel à verdade, é fiel à palavra, que essa pessoa tem um bom testemunho de vida. É muito difícil a gente hoje dar um testemunho assim de alguém, né? Muito difícil, porque é o quê? Hoje caiu a produção espiritual. Produtividade espiritual caiu muito hoje. Hoje as igrejas elas estão chegando a um patamar quase 10% de produção espiritual, níveis espirituais. Porque o que a gente pode ver hoje? O que levou hoje a gente não, a igreja não ter um bom testemunho hoje? A desobediência. O que leva hoje os irmãos, a maioria hoje não ganharam, não recebeu o elogio dos seus pastores por causa da desobediência, por causa da teimosia, porque não querem mais ouvir a direção. Viraram uma igreja natural, mas não é uma igreja espiritual, uma igreja de busca, uma igreja de oração, uma igreja que se afirma na palavra, que gosta de ler a palavra, né? Para falar que a pessoa não é fiel na verdade, a igreja tem que ser uma igreja de palavra, uma igreja que dá atenção para a palavra de Deus, porque para João, né, receber esse testemunho que Gaio tinha toda essa qualificação, que os irmãos davam testemunho, falavam dele, é porque ele era fiel que a palavra, ele estudava a palavra, ele buscava ler a Bíblia. No dia de hoje, o que a gente não vê é crente mais que ler Bíblia. E por isso que nós temos que colocar telões na igreja, para que a palavra de Deus possa ser mostrada, para que as pessoas possam, dentro da igreja, ler a Bíblia, porque nem que Bíblia mais, as pessoas vêm mais para a igreja. As pessoas na rua, você não sabe mais, não identifica mais. Às vezes, nem o nível espiritual você consegue identificar
identificar a pessoa. Antigamente você viu uma pessoa, você fala, aquela pessoa ali é cristã. Porque você olhava, o resplandecer do Espírito Santo, a luz de Deus na vida da pessoa. Hoje tem que olhar para as pessoas, já não consegue mais ver que é muito pouco que tu identifica através do Espírito Santo. Muito pouco. Sabe por quê? Porque as pessoas já não se preocupam mais em ler, em dar tempo para Deus, em buscar a Deus. Né? Nós estávamos falando aqui acerca do celular. Eu sempre falo, o celular, igreja, a internet é muito boa para quem sabe usar ela para edificação da sua vida. Porque aqui você tira muitos estudos bíblicos, você vê palavras que edificam, você encontra muitas coisas que traz para a tua vida sustentabilidade, né? Que traz para você conhecimento. É bom para quando nós usamos dessa forma. Mas quando nós usamos o telefone para outras coisas, né? Tem crentes que não tem nenhuma Bíblia para baixar no telefone. Não tem. Uma Bíblia no seu telefone. Então como é que a gente pode ser, né? Usar esse telefone para alguma coisa boa? Se a gente tem uma Bíblia baixada, de repente está no ônibus, aí está em algum lugar, no metrô, no trem, né? no avião, porque tem Bíblia que é offline também, e eu posso estar lendo, posso estar buscando de Deus, instruído por Deus, posso ver alguém, chegar alguém perto de mim, precisar de uma palavra, está aqui a palavra, vou dar a palavra. Hoje nós passamos por uma situação que nós não levamos Bíblia, porque nós fomos para um evento né, foi lá um evento de crianças, luta livre, então a gente não levamos Bíblia, porque a gente não foi lá para pregar o Evangelho lá. Mas depois Deus me direcionou para um outro lugar, mas a Bíblia estava comigo. Eu não estava com a Bíblia na mão, mas ela estava no meu telefone. Enquanto todo mundo estava conversando, eu estava pedindo a Deus a direção do Espírito Santo, Senhor, uma palavra, porque vai ter a oração. Mas antes da oração tem que ter o quê? A palavra. Eu não podia falar daquilo que eu já li. Podia. Mas não, vamos ler a palavra, a Bíblia vai ser aberta, a palavra de Deus vai ser aberta. Porque muitas vezes fala mal do telefone, mas o telefone, a mesma palavra que está lá está na Bíblia que você carrega na sua mão. O importante é que você tem que ter a palavra. E se a gente, igreja, queremos que Deus tenha testemunho de nós, porque quando os homens testificam da gente, é Deus testificando, sim ou não? É Deus. E é ruim quando Deus, igreja, as pessoas olham para as pessoas e vai dar só mau testemunho dela. Como tem crente que a pessoa só fala, não dá um bom testemunho do crente, só dá um mau testemunho do crente. Tem gente que fala assim: eu não vou para a igreja para ser crente igual aquela pessoa lá. Eu, para fazer o que aquela pessoa faz ali, eu prefiro viver aonde? No mundo. Sabe por quê, igreja? Porque quem dá um bom testemunho tem um testemunho de Deus. E aqui João, ele está recebendo um testemunho, né? Aleluia, sempre ligar, e ele vai falar assim, mas assim no versículo 4, assim, ó: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com o quê? A verdade. Ele estava próximo? Não. Ele recebeu o Espírito. Estavam falando, aleluia, glória a Deus, respondendo para eles o que ele recebeu, falando acerca de Gaia. Que aquela igreja, o trabalho daquela igreja, o trabalho daquele presbítero, daquele pastor, como ele estava lidando naquela região, naquele lugar, como ele estava se dando naquele lugar. E é assim a nossa vida, igreja. É assim a nossa vida. Nós temos que ter essa preocupação. Como nós, qual é esse testemunho que Deus não é por someados mesmo. Nós temos que querer saber como que Deus, o que Deus está achando de nós. Acabou isso. Ninguém se preocupa mais de querer saber o que Deus está achando. Quando a gente, igreja, tem um bom testemunho,
a gente sabe o que Deus está achando da gente. Mas quando a gente tem um mau testemunho, que as pessoas estão falando, que as pessoas estão lá chamando atenção, ou até dizendo assim, eu não vou servir a Deus para me servir a Deus igual fulano, não, mas o dia que eu for também na igreja também, que eu for na igreja, igual fulano, não quero ser. Peraí, igreja, é o que Deus está achando de você. A verdade é essa. É doloroso, mas Deus cura a gente. Quando você recebe algo que as pessoas falam, não, igual fulano, não quero ser não. Não que ninguém tem que ser igual a mim, não que ninguém tem que ser igual a você, não. O que eu estou dizendo para a igreja é que nós precisamos nos preocupar do que Deus está achando da gente. E a gente só vai saber o que Deus acha da gente através do nosso testemunho, através daquelas pessoas que convivem com a gente, aqueles que andam conosco, que vivem na nossa casa, no trabalho, estão na rua, estão na vizinhança, essas pessoas na igreja que nós congregamos. Eu já vi irmão da igreja que diz assim, eu não suporto aquela irmã, eu não suporto aquele irmão. Eu só não mudo de igreja lá, porque o pastor lá é legal. Não. Ela tem que mudar de atitude. É a pessoa que tem que mudar de atitude. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar, orar pelo inimigo. Né? Nós, tão bom que a igreja vive em união. Então, qual o testemunho, igreja, dessa pessoa? E às vezes as pessoas ainda, elas querem pregar a mesma pessoa. Ela quer pregar a vida, se ela muitas vezes dá um testemunho de morte. Eu quero falar de Jesus, quero dizer que eu amo a Deus, eu quero dizer que Deus está na minha vida, que eu não abandono Deus, mas dentro do inferno, como isso, igreja? Não, Deus na minha vida. Olha, eu não sigo outra religião, não estou enganado. A pessoa se engana com isso. O problema não é você seguir outra religião. Você não seguir outra religião, Deus não quer saber. Agora, se você vai seguir outra religião, vai seguir. Não, isso aí não. Esse tipo de palavra não vai chegar no coração de Deus tentar agradar. Não, eu estou agradando a Deus porque eu não sigo lá, né? Outra religião. Eu só vou na igreja de vez em quando. Não é nada para Deus. Deus não quer a gente de vez em quando. Deus não quer ninguém de vez em quando. Deus não quer a gente pela metade. Deus não quer a gente por um pouco. Deus quer a gente por tudo. Porque quando Deus faz as coisas na nossa vida, Ele faz por inteiro. Ele faz com amor. Ele faz com prazer. Ele ama fazer para a gente. Então muitas vezes a gente se engana com isso, né? Ah, não sigo outra religião, porque lá não sei o quê, lá eu vou, Deus me livre, não, eu quero ir para o céu. Mas como a gente quer ir para o céu, igreja? Se a gente, o testemunho, qual o testemunho? Aonde Deus está nos vendo? Qual o testemunho que a gente está dando para Deus? Qual é esse testemunho? Como é a nossa vida? Hein? Será que esse tempo aqui, que João recebe, esse testemunho que Gaio, né? Aleluia, ele é um homem de Deus, um homem que vive a verdade, um homem de bom testemunho. Será que nesse tempo você se encaixaria nesse testemunho? Será que essa igreja, esse povo, falaria para você, aleluia, de você isso? Né? O seu pastor longe, se o seu pastor estiver em outro lugar, você como igreja, será que você oraria o seu pastor? Aleluia, glória a Deus. A gente também tem que honrar o nosso pastor. Sabe por quê, igreja? O nosso pastor, ele nos honra. O nosso pastor, ele ama a gente. E hoje, sabe o que acontece? Sabe por que a igreja está dando queda na igreja? Porque as pessoas não amam mais o pastor. As pessoas querem brigar com o pastor, querem contender com o pastor. Acham que o pastor é chato. Acham que o pastor quer pegar no pé. Acham que o pastor é isso. Tem uns que dizem até o pastor, que uma coisa da tua vida. Qual é o testemunho, igreja? Qual é o testemunho? Eu não converso com o pastor não tem nada a ver com isso, ele tem que tomar conta da minha vida. Ele não tem nada, pastor. Ele não tem que tomar conta da tua vida. Mas ele tem que te orientar você para o céu. E o pastor só pode orientar você para o céu se você não for uma pessoa ignorante.
pessoa corrupta. Porque dentro do momento que a gente acha que a gente não tem que conversar com o pastor, nós estamos nos corrompendo. Porque o mal começa a entrar, a corrupção começa a entrar, começa as coisas a entrar, e você vai receber o conceito de não, Deus vai falar comigo igual a André falou dele. Eu ouço a voz de Deus, Deus falar comigo. Mas também eu vi, ainda bem que ele teve a clareza de pegar rápido e falar, não, Deus só fala com aqueles que andam na verdade. Deus só fala com aquele, você só vai ouvir a voz de Deus nos teus ouvidos se você tiver compromisso com a verdade, estiver andando na verdade. Porque se a gente não estiver na verdade, Deus não vai falar com a gente não. Sabe por quê? Porque Deus usa o servo para falar no homem. Como é que tu vai entender a voz de Deus? Hein? A mim vi Deus deve vir aqui falar alguma coisa para mim, eu vou querer saber que Deus só fala. Não vai não, igreja. Vai não. Se você rejeita ao conselho dos homens, não é conselho de bondade, é conselho de filho, conselho de bom. A pessoa não quer ouvir. Hoje eu preguei isso hoje, né? Aqueles jovens lá, foi isso que foi pregado, conselhos, né? E vai dizer assim, ó, amados, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles que deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando a sua jornada de um modo que agrada a eles. Você não se preocupa de receber o elogio do teu pastor, não? Aqui. Olha o que ele vai falar aqui. Eles que deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Então quer dizer o quê? Que ele estava fazendo o quê? Uma boa obra, igreja. Uma boa obra. Este dará testemunho diante da igreja. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Aleluia, glória a Deus. Então, tem gente que quer me falar assim, não fala que é um pastor nada, que besteira, besteira não. Sabe por quê? Porque o pastor ama vocês. Do mesmo jeito que a gente diz que é uma ovelha, a gente também deve receber retribuição de amor também. Aqueles que não falam porque não ama mesmo, mas quem ama é sincero, na verdade fala. Né? Tem gente que só fala mal do pastor, né? Não gosta nem do pastor. Está na igreja, não sei nem porquê. Mas fala mal do pastor. Aí vai dizer assim, ó, portanto devemos acolher esses irmãos para que nós nos termos cooperado com ele na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer e primazar, entre eles, não nos dá acolhida. Olha aí, igreja. Quer dizer que tem um que é bom, que é um bom testemunho. Outro já tem um testemunho o quê? Um mau testemunho. Quer dizer que de Gaio estão falando bem. E, aleluia, glória a Deus, olha como é que é. E de Diótrefes, as pessoas já estavam falando outra coisa, dizendo eles, ó, de Diótrefes, nome complicado, né? Diótrefes não acolhe a igreja. E olha, diferente de Gaio. Gaio tem amor pela igreja, tem amor pelo povo, cuida, ele anda preocupado na palavra, no ensinamento, e acolher, mas o outro não. E é assim, igreja, que tem. E nós, por que Deus está falando isso para a gente, igreja? Porque nós, cada um de nós, representamos Gaio, ou vamos representar Diótrefes. Se não, com a nossa testemunho. E a gente tem que se preocupar com isso, igreja. Saber, porque João, ele era o responsável deles. Sim ou não? Então, é igual o pastor pega
vai falar, você vai lá fazer aquela obra. A pessoa vai, mas vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ou outros nem quer ir. Né? Aí, quando alguém vai fazer, a pessoa fala, mentir, bobo. Bobo, está fazendo porque é carro, está fazendo porque é isso, é puxa saco, é aquilo outro. Né? Tem um carro de conversa. Aí vai dizer assim, para a gente encerrar essa noite, em nome de Jesus. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras. Está vendo? Caluniosas, palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem receber e expulsa da igreja. Tem irmão que expulsou da igreja? Tem irmão que expulsou da igreja. Tem missionário que expulsa irmão da igreja? Também tem. Tem gente que fala assim, eu não vou lá na igreja não. Ela não vai mesmo. Tem pastor que expulsa da igreja, tem irmão que expulsa da igreja, a pessoa fala assim, eu não vou lá não, fulano. Não vai mesmo. Tem gente que acha que a igreja é dela, e o pastor é dela. Ela manda da igreja, ela manda do pastor, o pastor está ali para ela. Então não é assim na igreja. Então é bom a gente ter testemunho de vida e que alguém olhe para a gente e diga, não, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Eu vejo Deus na sua vida, eu vejo a obra que Deus está fazendo na sua vida, eu vejo, igreja, tem uma coisa, a obra de Deus na nossa vida, ela é independente de estar fazendo nossa casa, nossa família, independente disso, porque quem busca, recebe. Amém? Quem busca, recebe. Então, Deus, se eu buscar a Deus com sede de verdade, Deus vai me usar. Aleluia, glória a Deus. Então, é independente. Então, nós temos que, procurar, igreja, dar um testemunho, procurar que fazer o nosso pastor, ele também dá um testemunho diante de Deus na sua vida. E a gente não preocupa mais disso. O que o meu pastor está achando dele? Poxa, será que o que o meu pastor ele pensa de mim? Pior é que o pastor fala assim, descompromissado, tem nada com Jesus, tem nada com a obra de Deus. Só vai para a igreja mesmo por rico, capaz de a pessoa ter. Eu sei que não tem nem vontade. Isso é chato, isso é ruim, igreja. Mas é bom quando o pastor fala assim, fala com fulano, poxa, glória a Deus, fulano uma bênção, fulano está lá, olha, aquele irmão, ele tem compromisso, ele tem um horário, chega na hora certa, ele está lá, se preocupa, né? Sempre lá deixa uma palavra, sempre está unido na obra, sempre está envolvido com as coisas de Deus. Tem uns que não querem nem saber, igreja. Quando a gente vê, alguém chama para ir para algum lugar, a pessoa não está nem aí. Inventa doença, inventa isso, inventa aquilo, a pessoa não está nem aí. Aí depois o que acontece? Ela quer bens. Eu quero bens. Eu quero que minha vida seja abençoada. Como, igreja? Se a pessoa está engessada para Deus, tem gente que para Deus tem engessado, mas lá para fora, para o capetinho, ela não tem gesso. A boca dela está engessada, a língua dela para Deus. Mas quando une com um toque-tuque, tique-lique, paque-taque, é palavrão, é a boca mais suja, abre a boca que é uma beleza, fala de tudo quanto é tipo de porcaria na igreja, não. Hoje eu não estou, minha voz não está boa para louvar. Hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, não vou louvar. Não, estou cansado, não vou louvar. É assim para Deus. Para Deus é tudo assim. Para Deus é o pior para Deus. Para Deus eu vim dar o pior para Deus. Eu vim para a igreja, né? Eu estou falando, igreja, não é para aqueles que estão doentes, não. Estou falando para os cristãos, para aqueles que servem a Deus na igreja, né? Que diz, não, eu sou crente, não, eu sou de Deus. Não, igreja, que para Deus dá o pior. Dá o resto do seu tempo para Deus. Hoje eu não posso. Não posso. Trabalho demais, tenho que descansar. Esquecendo que o descanso não é aqui. Não tem um dia mais para
para Deus para nada. Se faz alguma coisa, é com uma pressa danada, pensando na caixa de som que comprou. Agora eu estou comprando umas caixas de som desse tamanho, né? Desse tamanho. Mas o som colocou. Aí fica preocupado. Eu tenho que ir lá escutar o louvor em casa. Hoje nem louvor escuta mais, né? Já voltou lá, bota música lá, coisa e tal. Vai lá, começa a ter as coisas, igreja. Para Deus não. As pessoas estão preocupadas com os seus bens. Nós recebemos uma palavra no monte falando sobre isso. As pessoas estão preocupadas com a sua casa, esquecendo a casa de Deus. Estão preocupando em botar suas casas bem bonitas. Deus exortou por isso. Porque estão preocupados com suas casas, esquecendo a casa de Deus. Não tem mais ninguém que se coloque à disposição, né, para limpar uma cadeira da igreja. Não tem mais ninguém que se coloque à disposição para limpar a parede da igreja. Não tem mais, porque eu estou cansado, não posso. É uma fantasia muito, igreja. Então, cadê os testemunhos, irmão? Cadê o testemunho? Como é que Deus ele pode dar um testemunho de vida para as pessoas? Amém? Pega essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus, nesta noite. Vamos melhorar como igreja, como servo de Deus. Vamos, em nome de Jesus, envergonhar o diabo, igreja. Envergonhe o diabo com as tuas ações, né? Com o seu testemunho, envergonhe ele. Porque tem pessoa que não está preocupada em envergonhar o diabo, não. Ela está preocupada em dar alegria para o diabo e envergonhar a Deus. Então, a verdade de Deus ela tem que ser pregada, tem que ser dita. Se a gente ficar querendo não falar, sabe o que acontece, igreja? A gente que paga o preço. Deus cobra da gente. O pastor não fala, então como é que o povo vai fazer? Porque o pastor não fala. Já não faz quem não quer e é preguiçoso, né? Ele não quer nada com Jesus. Ele não quer nada com Jesus mesmo, né? Fica igual prego, sentado na cadeira, né? Limpa a cadeira com a sua roupa. Porque quem quer fazer a obra, aí, o tempo está aqui. A obra é grande, a seara é grande, né? O que tem aí é lugar para a gente fazer a obra, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus.